Olá, meus amigos, tudo bem? O filme sobre o qual eu gostaria de comentar hoje poderia ser um bom filme, né? Se não fosse por um detalhe que eu vou dizer um pouquinho mais pra frente. Antes eu vou dar uma resumida no enredo, pra depois a gente comentar um pouquinho alguns pontos importantes dessa obra. Então vamos lá. A comédia romântica Click conta a história do Michael Newman, que é um arquiteto workaholic, pai de família insatisfeito com a sua posição profissional e sua vidinha sem graça, né? De classe média americana. O Michael tem uma família bem linda, que é formada pela esposa Donna, interpretada pela linda Kate Beckinsale, que atuou em O Aviador, Pearl Harbor e Anjos da Noite, e também os filhos Benjamin e Samantha. Michael trabalha como associado em uma grande firma de arquitetura e intenciona crescer cada vez mais na empresa, segundo ele, para poder dar à sua família uma vida melhor do que a que ele sonhava ter. E para isso almeja se tornar sócio o mais breve possível, então dá muito duro, né, para se destacar entre os arquitetos e impressionar o chefe, mas acaba sacrificando muitos momentos em família. Em determinada noite, quando ele precisa assistir a um vídeo para mais um de seus projetos e não consegue ligar a TV, né? Ele vive irritado com os vários controles remotos da casa dele, porque nunca sabe qual usar. Ele então decide ir a uma loja de conveniência, a Cama Banho e mais além, para comprar um controle remoto universal que faça tudo por ele, né? E torne a sua vida mais fácil. É exatamente o que ele pede ao vendedor da loja depois de deitar brevemente em uma cama de monstruário e entrar em um setor mais reservado da loja, né? O setor mais além. Aí o vendedor, meio esquisitão, mas bem atencioso, decide dar para o Michael um controle remoto muito moderno que realmente controla todos os eletrodomésticos, e Michael vai para casa bem satisfeito, né, com o aparelho que pretende facilitar a sua vida. Mas de repente descobre que o controle não tem poder apenas sobre os eletrodomésticos, mas também sobre o seu próprio tempo. E o mais intrigante é que o vendedor da loja, que se chama Morty, está sempre à disposição de Michael para tirar as suas dúvidas em relação ao funcionamento do controle. O negócio fica assustador quando Morty aparece, inclusive no meio da noite, na casa de Michael para auxiliá-lo a usar o controle, né? E aí quando Michael descobre o poder desse controle, meu amigo, ele começa a acelerar e pular várias cenas, né? Momentos chatos da sua vida, como encontros de família, doenças preliminares com a esposa, para ir ao ponto que mais importa, quase sempre envolvendo dedicação ao seu trabalho e sempre esperando a promoção que vai torná-lo sócio e vai então lhe proporcionar a vida perfeita. Acontece que durante essas cenas que ele pula, porque elas acontecem, né, para os outros, embora não para o Michael, ele entra no piloto automático, ou seja, para os outros Michael está ali de corpo presente, mas a sua mente está desligada. Então chega um momento em que ele se desespera tanto, fica tão indignado por seu chefe protelar a promoção, que então ele decide pular todo o período até essa bendita promoção, sem imaginar que ela demoraria um ano para acontecer, né? Ele imaginava que demoraria alguns meses, mas daí de repente se dá conta que levou um ano aí até a promoção chegar. E daí quando o Michael se dá conta do tempo que ele perdeu e também das consequências dessa decisão, como uma grave crise no casamento, por exemplo, ele decide mudar para recuperar o tempo perdido e a partir dali então priorizar a família. O problema é que o controle remoto gravou as suas preferências. Então toda vez que ele adoece, tem uma briga ou preliminar com a esposa, por exemplo, o controle avança automaticamente para a cena seguinte, fazendo com que ele perca mais tempo toda vez e agravando os problemas de relacionamento. E o mais grave acontece quando o chefe dele menciona despretensiosamente uma nova promoção para o futuro e Michael se empolga, fazendo com que o controle remoto avance mais 10 anos. Então Michael se dá conta que a sua vida está passando rapidamente e que ela está bem diferente da que ele gostaria, mas ao mesmo tempo que ela tomou exatamente o rumo que Michael escolheu. E aí, quando menos percebe, a sua vida passou, ele de fato se tornou um grande arquiteto, como sempre desejou, mas perdeu a Donna e os seus filhos pro Bill, que se tornou um marido e um padrasto muito presente na vida da família, né? E aí ele já não tem mais controle próprio algum, especialmente, claro, sobre as coisas que já aconteceram. O controle, por fim, leva Michael até o dia fatídico, quando ele se dá conta do que realmente importa na sua vida, mas infelizmente não pode mais recuperar. Eu vou começar a minha crítica apontando o baita ponto negativo, que pra mim foi o que estragou o filme. Bom, o Adam Sandler é considerado por muitos, né, ele é bem polêmico aí, porque algumas pessoas consideram ele um gênio e mais algumas outras consideram ele um péssimo ator e um péssimo produtor, né? Então se for colocar na balança, eu pelo menos já vi com mais ou menos a mesma força pessoas que adoram o Adam Sandler, acham ele um gênio, acham ele magnífico, muito engraçado e tal, e a mesma quantidade de pessoas do outro lado que dizem que ele é
é um péssimo ator, um péssimo produtor, forçado, enfim. Eu, particularmente, embora dê risada de vez em quando com ele, eu sinceramente acho ele um ator e um produtor bem mediano e realmente bastante forçado, assim, sabe? Pra mim, o ponto que mais me irrita em praticamente todos os filmes do Adam Sandler é o apelo sexual. Eu sei que muita gente não vê problema nenhum, né? Pelo contrário, há uma paulada de gente aí que adora esse tipo de humor, mas eu não gosto, acho bem forçado mesmo, bem apelativo. Inclusive, eu listo um monte de filmes e séries engraçadas e também ótimos humoristas que fazem um baita trabalho de humor, né, de comédia, sem apelar para um palavrão sequer, né, muito menos para piada assim de cunho sexual. Na verdade, para mim, apelo sexual faz exatamente o contrário, né? Além de não deixar engraçado, o filme acaba perdendo graça e qualidade. Eu fico até um pouco irritada, especialmente quando um filme tem tantos outros elementos bem legais, né, como é o caso de Clique, eu já vou chegar nesses pontos, e até outras cenas bem engraçadas sem essa apelação, né, que elevariam a qualidade da produção e permitiriam tranquilamente que ela fosse consumida por um público bem maior, incluindo crianças. Então, infelizmente, pra mim, por causa desse ponto, o filme perdeu muita qualidade ao invés de ganhar, e foi isso que o impediu, assim, de ser um filme muito legal, né, que poderia ser pelo contexto e tal, poderia ser um filme bem legal. Mas, enfim, sei que vai ter gente defendendo esse tipo de humor, inclusive, quem sabe, esse um dos pontos que tornam Adam Sandler tão popular. Quem sabe, dificilmente ele seria o que é se não fosse exatamente por esse seu humor besteirol, né, já que existe bastante público pra isso, né? Tem muita gente que gosta e tal. E eu também não estou criticando quem gosta, né? Cada um tem o direito de gostar e discordar do que quiser. E como eu também tenho esse direito, né? Então eu tenho a liberdade pra dizer que esse tipo de humor não me agrada e acabo não gostando tanto das produções do Adam Sandler por causa disso, né? Porque sempre bate nesse ponto, assim, nesse besterol. Eu assisti acho que uns 5 filmes dele e embora eu até dê algumas risadas, né? Como eu falei antes, a maioria não é o tipo de filme que entraria pra minha lista de preferidos, né? Então, mas tem outros pontos positivos, eu vou falar um pouquinho deles agora. Então, apesar desse detalhe, né, Clique foi uma exceção pra mim dos filmes do Adam, porque tem vários outros aspectos positivos, né? Por exemplo, ele consegue reunir vários gêneros, romance, muitas tiradas inteligentes de humor, né? Tem algumas tiradas inteligentes de humor, excluindo esse humor besterol que eu falei, mas tem uma coisinha ou outra aí que dá pra tirar. E cenas de drama, né? Que, cara, eu tenho certeza que são capazes de mexer até com os mais durões. Há cenas que me fizeram chorar todas as vezes que eu assisti, e o meu marido até vai dizer que eu não conto, né, porque eu choro em praticamente todos os filmes, mas neste caso eu tenho certeza que mesmo quem não é tão sensível sentiria, né, no mínimo aquela embargada na garganta em pelo menos 2 cenas. Há uma cena com o pai dele que, nossa, só de lembrar me dá um nozinho aqui. Então, de um modo geral, os efeitos, o elenco, a atuação, a trilha sonora ficaram bem bacanas mesmo, e claro, o filme traz boas reflexões a respeito da necessidade desenfreada de estarmos correndo o tempo todo atrás de sucesso financeiro, carreira, bens materiais, muitas vezes sacrificando a família, os poucos, mas verdadeiros amigos e tal. Inclusive na cena em que Michael pretende avançar até a promoção, o Morty faz uma analogia com um comercial em que o duende vive atrás do pote de ouro no fim do arco-íris, mas quando chega lá percebe que era só cereal. Essa cena faz a gente pensar bastante, né? Porque nós estamos sempre correndo atrás de mais e mais, sempre esperando algo melhor, sempre almejando aquilo que não temos, e aí simplesmente deixamos de apreciar aquilo que já temos, né? Muitas delas que são tão valiosas que simplesmente não podem ser mensuradas em valores numéricos, monetários, né? E quem sabe por isso muita gente não valoriza, porque hoje nós vivemos, a nossa sociedade vive hoje mensurando o valor de acordo com o número, né, com a quantidade e não com a qualidade. Quanto mais dinheiro ou mais inscritos ou curtidas e amigos, né, entre aspas, eu tiver nas redes sociais, mais valorizado eu sou, né? Infelizmente essa é a ideia que prevalece na sociedade hoje, e aí quando alcançamos esse nível de sucesso tão almejado, é comum a gente perceber que não tem nada de extraordinário assim, né, em ter milhões de curtidas e uma cifra gorda no banco, se nós não tivermos saúde emocional e física, tranquilidade, bons relacionamentos afetivos, né, privacidade, enfim. Obviamente eu não cheguei nesse patamar e quem sabe eu não posso falar por quem já chegou, né, mas a reflexão aqui e também no filme diz respeito ao que realmente importa, né, ao que temos e não damos valor, porque estamos sempre esperando o que ainda não temos,
temos, né? E principalmente a questão de nós valorizarmos as pessoas. Michael correu a vida inteira para alcançar sucesso na carreira, para poder dar à sua família tudo o que ele sempre quis ter, em termos materiais, mas acabou perdendo a família, né? Perdendo saúde, perdendo momentos importantes, tudo para alcançar o ouro no fim do arco-íris, que não era nada demais, né? Ou seja, não aproveitou nem a família, nem o que já tinha conquistado, porque estava sempre insatisfeito, sempre correndo atrás de mais. Ele ficou tão desesperado em conquistar o que não tinha, que acabou não aproveitando o que já tinha e por fim acabou perdendo tudo. Que ironia, não? O controle de fato facilitou muito a vida do Michael em alguns momentos, né? Como quando ele ajudou a lembrar-se da música do primeiro beijo com a dona, lembrar entre aspas, né? Porque o controle levou ele até a cena, inclusive essa é uma das cenas que eu achei divertidinhas, assim. Ou então quando ele usou o botão de dublagem para entender o que os seus clientes chineses estavam falando, né? O que o fez executar o projeto exatamente como eles queriam, conquistando a confiança deles. Mas de um modo geral, o controle se tornou um grande vilão, né? Obviamente o controle é uma metáfora, né? Porque a vida de Michael ocorreu exatamente da forma como ele a conduziu. Não foi o controle, foi o próprio Michael que sempre colocava o trabalho à frente da família. Inclusive o Mord explica exatamente isso a certa altura do filme, né? Quando ele diz que o controle segue o seu comportamento em todos os conflitos entre seu trabalho e a sua família, o trabalho venceu. E no fim ele dizia que queria se tornar um grande arquiteto para poder dar materialmente tudo que a família desejava, mas acabou perdendo a família. E aí vem a pergunta, né? Será que era pela família mesmo que ele colocava a carreira em primeiro lugar, ou será que era uma escolha dele, né? O que mais importava para ele, e ele só usava a desculpa de que era pela família para se sentir menos culpado, né? Uma pergunta que fica. Porque a vida que ele sonhava era de abundância financeira e a vida que a dona e os filhos sonhavam era de uma família unida em todos os momentos. Então esse filme vale a pena pelas reflexões, pela emoção e até mesmo por algumas tiradas de humor, né? No fim das contas, os filmes do Adam quase sempre são bem bobinhos e superficiais, mas Clique especificamente se mostrou um pouco mais profundo, né? Apesar desses momentos apelativos que eu falei. E a minha avaliação geral pela reflexão e pelas cenas de emoção é boa. Eu dou uma nota aí 7, né? E você já assistiu esse filme? Se sim, deixa aí nos comentários o que você achou. Se viu mais algum ponto importante que eu deixei passar, coloca aí também, certo? Então por hoje é isso, um beijão e até a próxima.